Sou um portador de boas novas, trago boas notícias. A principal delas é que nós encontramos no capítulo 25 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo o título Buscai e achareis. E quando se observa uma casa repleta, certamente todos estão buscando. E se todos estão buscando, a promessa é de que todos acharão. Não vos afadigueis pela posse do ouro. E certamente não é isso que nós viemos buscar aqui nesse ensinamento. Esse subtítulo, não vos afadigueis pela posse do ouro, se encontra dos itens 9 a 11 deste capítulo do Evangelho. E ele começa com uma introdução do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, dos versos 9 a 15, na verdade. Mas eu vou fazer uma pequena introdução apenas dos versículos 9 a 10. Mais tarde nós estudaremos esse capítulo 10 em sua integridade, porque muito do que há aqui era tão atual para a época como é atual hoje. E diz Mateus as seguintes palavras atribuídas a Jesus: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, aqui entendemos fatos como uma vestimenta, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. Muito bem, com essa introdução, cabe-nos uma pergunta essencial. Veja que Jesus fala aos seus discípulos sobre aspectos materiais. Estaria por um acaso, e essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer, estaria por acaso Jesus ocupado em orientar os seus discípulos mais sobre aspectos materiais do que sobre aspectos morais e espirituais? Em algum instante das suas passagens, em alguns instantes da sua estranha moral, principalmente para a época, ele deixou de fazer alguma referência ou introduzir alguma lição imperdível no aspecto moral e no aspecto espiritual? Certamente não seria nesse instante, já quase ao final da sua jornada, em que ele se ocuparia mais dos aspectos materiais do que dos aspectos espirituais. Então, a par do sentido próprio dessas palavras, que certamente ele pediu para que eles não levassem essas coisas em duplicidade, ou seja, fosse hoje, ele diria: olha, não enche a mala com tranqueira, tu não vai precisar. Aonde você for falar disso que eu estou pedindo, você vai ser bem recebido, bem acolhido, bem tratado. Ou seja, ele ensinava aos discípulos, aos apóstolos, a desenvolverem a fé na providência. Uma providência tão propalada que nós em todos os instantes queremos atribuir como ponto de fé. Eu acredito que Deus não me deixará faltar nada. Isto, da boca para fora, é a coisa mais simples do mundo de fazer. Porque eu continuo realizando as minhas tarefas do dia a dia da mesma forma como sempre as fiz. O meu salário está garantido, minha comida está garantida, minha aposentadoria está garantida, meus parentes estão em volta para uma eventual falha nessa promessa divina que Jesus garantiu. Mas vai que falha, vai que ele esquece de mim.
Não esquece de ninguém, mas eventualmente vai que esquece de mim. Melhor eu ter uma garantia. Então eu vou tomando providências para garantir a segunda roupa, encher o alforge, colocar não no bolso, mas em algum lugar que o ladrão não rouba, quer dizer, rouba, mas o banco repõe, guardar o dinheiro lá, para garantir que não me faltará nada no futuro, quando na verdade já está me faltando agora. Eu só não sei direito o quê, porque eu ainda não olhei para isso com seriedade. Mas eu não vim aqui pedir para vocês depositarem todos os dinheiros de vocês na minha conta e serem felizes. Nós viemos aqui argumentar dentro do propósito em que o Cristo pede àqueles 12 mais próximos que confiem na providência e, sem conhecer ninguém, se apresentem nas cidades como verdadeiros necessitados de rua, com uma única roupa, sem um alforge, sem um cajado, sem nada, e passem lá pregando a boa nova. Muito bem. Vamos entender isso um pouquinho mais e como nós poderíamos então perceber que isso é mais atual do que nós imaginamos. Na verdade, o contexto todo, ele vai até o verso 16. E o capítulo 10, depois então que ele convoca todos os 12, tá? Aqui é Mateus escrevendo, é um dos convocados, ele diz a eles assim: vão, e diz particularmente essas palavras: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Por que será? Jesus não gostava dos gentios e odiava os samaritanos que tinham feito uma dissensão religiosa dos seus confrades judeus ainda em Israel? É muito provável que não. Só que há um detalhe nessas palavras que nós não podemos esquecer. Tanto é que ele usa um exemplo da parábola do bom samaritano. E isto prova que ele não tem nenhuma reserva contra os samaritanos, nem contra os gentios, porque sabia de todo o processo que ia acontecer. Entretanto, adiantaria falar sobre a boa nova às pessoas que absolutamente não querem ouvi-la, aqueles que não estão buscando para achar, mas aqueles que estão tranquilos na sua posição material, na sua posição social, independente de como se coloquem diante da sociedade, como religiosos, como trabalhadores, como bandidos, ou qualquer situação que nós encontremos na sociedade que nos cerca. Isto prova que a inteligência e a didática divina já estavam presentes naquele homem, que diz assim: ainda não é hora. Não percam o vosso tempo caminhando numa terra árida como essa, quente, indo a lugares onde vocês não serão recebidos. E ele continua assim, procurai as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma convicção religiosa, que acreditavam no Deus único, mas que por algum motivo tinham sido afastados do caminho. Da mesma forma como hoje nós encontramos algumas pessoas que buscam, como vocês, um ensinamento transformador, um ensinamento revelador, e como nós acham aquilo que vai transformar a sua existência em algo realmente efetivo. E por conta desta boa vontade em buscar para achar, e não buscar para se esconder a hora que achar, mas buscar para encontrar algo, ele recomenda que vão em busca
dessas pessoas. Isso é tão atual que com o advento do Espiritismo nós encontramos a mesma verdade. Quando o Sr. Kardec recomenda que não percamos tempo tentando convencer aqueles que estão tranquilos, convictos, com a fé firme, sólida no ensinamento religioso que tem. Não busquemos pessoas que têm a sua filosofia, não importa que materialista ou espiritualista, mas convictos de que a reencarnação não existe, que não há nada depois da morte, que não há a pluralidade dos mundos habitados. Por quê? Porque estão felizes e convictos nessa posição. E o Sr. Kardec já nos alerta de que o Espiritismo não é para todos. O Espiritismo é para aqueles que efetivamente procuram alguma coisa espiritualizada e não estão contentes com aquilo que tem no seu interior. Putz, eu não estou feliz com isso. Essa explicação de que meus entes queridos se foram e eu jamais os verei de novo, não me serve, não me acalenta, não me consola. Continua sendo uma separação como o nada depois da morte. Quando vem o Espiritismo para aquelas pessoas que estão buscando algo e dizem, olha, a história não termina aqui. Ela continua e você será protagonista de novas cenas. Então eu estou procurando e achei. Isto é uma boa nova. Só que quando eu acho, eu posso fazer duas coisas. Nada ou vivê-la. Essa é a decisão mais importante da nossa vida, em qualquer instante das nossas existências. Porque a partir do instante que a tomemos, tudo ao nosso redor, não na próxima existência física, a partir daquele instante, se transforma. Então ele encaminha os seus discípulos, recomendando, já com o poder, ele dá a eles o poder, se é que isso é possível, de curar, de espantar demônios, de retirar demônios, os daimons que eles falavam, espíritos impuros das pessoas, e pede que eles vão às cidades pregar a boa nova. Tá certo? Mas ele recomenda também que eles examinem as cidades onde eles vão entrar, as casas onde vão entrar, e percebam nessas pessoas das cidades e das casas se elas estão dispostas ou predispostas a ouvir a boa nova. Se elas estão buscando a boa nova, para que possam ter a chance de achá-la. Se buscam, chegou o instante. E pede que entre naquela casa, abençoando a casa, dizendo que a paz esteja naquela casa. Mas, se mesmo assim, os moradores dali, da cidade ou da casa, não aceitarem essa mensagem da boa nova, ele não recomenda a eles que saiam e coloquem fogo na casa, que esbofeteiem a cara de quem não aceitou, ou que imponham a ferro e fogo a boa nova. A boa nova é uma decisão pessoal. Ele apenas pede que se retirem, levem de novo consigo a paz que trouxeram à casa, não a deixem lá, levem consigo e sacudam o pó das suas roupas e sandálias e sigam adiante. De novo ainda evocando palavras de fé na providência divina, de que nada lhes faltará, porque estão de boa vontade fazendo esse trabalho. E por isso, a mensagem que nós lemos no livro Emmanuel, em seu capítulo 11, é justamente nesse sentido, de que a boa vontade vai nos colocar em situações que por ingratidão, por desconhecimento, ou mesmo por má vontade, nos frustrarão. Mesmo assim,
sacudamos a poeira das roupas, das sandálias e sigamos adiante, porque a boa nova continua existindo. E a necessidade de levá-la adiante continua existindo. E ele continua de novo dizendo que, no instante do julgamento, e aqui nos cabe entender, ele não pregava castigo para ninguém, mas no instante do julgamento em que eu me olho no espelho e digo, o que eu fiz? Este indivíduo veio à minha casa, abençoou a minha casa com a sua paz, eu estava em busca, achei e pedi que ele saísse da minha casa. Esse é o julgamento que a consciência faz com esse indivíduo. Na época não havia espelho, mas a consciência certamente o acusava dessa situação. E ele percebe o erro que cometeu diante da mensagem da Boa Nova. Esse é o conteúdo aproximado de todo esse capítulo 10 até o verso 15. Dessa missão dos apóstolos que o Cristo atribui a eles. E como isso pode ser entendido atualmente? Eu devo sair pelo mundo pregando o Evangelho do Cristo sem qualquer preocupação com aspectos materiais? O que vocês acham? Quem tem alguma opinião formada sobre isso? Largo tudo que eu tenho e saio pelo mundo. Em fila, um por um, por favor. Não se briguem aí para responder. Mas a coisa é mais ou menos assim. Nós sabemos que isso não cabe hoje em dia. Porque os costumes daquela época era quando chegasse um viajor à sua casa, você o acolhia. Hoje, o costume é chegar um viajor à porta da minha casa e eu olho pela cortina. Se eu não gostar da cara dele, eu não abro a porta. Vai que é um bandido, vai que me assalta. Eu não quero nem saber de providência divina, não, eu não quero é correr riscos. Mas a pergunta que não quer calar, que eu devo guardar comigo. A lei divina mudou da época do Cristo e dos apóstolos para os dias atuais? Vocês podem responder também. Não briguem. Uma fila já está bom. Mas eu presumo que não, porque ensinam no estudo sistematizado da doutrina espírita que a lei divina é constante, estável, ela não muda. Porque senão, já pensou, seguir uma lei que de repente o mau humor de Deus resolve transformar em outra coisa e agora? O que eu faço? Não, por isso que ela é constante. E a providência divina também. Depende o que me leva a fazer isso. Mas em não mudando a lei, não significa que eu devo ser tonto e me expor a riscos desnecessários. Como a lei não mudou, a necessidade da Boa Nova também não mudou. Ora, se tem gente do outro lado do mundo precisando da mensagem da Boa Nova, será que não tem gente aqui nessa cidade precisando da Boa Nova também? Eu preciso ir tão longe? Porque o outro erro que a gente comete, né? Quando a gente escuta falar que saíam a caminhar, eles andavam 15 quilômetros, 20 quilômetros. Está certo que era um deserto, era bem quentinho assim. Mas é ir daqui Paula Freitas, ir daqui Porto Vitória. O mais longe daqui Minneópolis, falar da Boa Nova. Algum de vocês não conseguiria, será, ir lá falar da Boa Nova? Mas mesmo que não desse para ir. Né? Eu não poderia falar para o meu vizinho, por exemplo, da Boa Nova? Então vem a outra pergunta, colocando isso atualmente. Por não ter recursos materiais ou por não querer correr riscos materiais, eu devo ficar em casa e me eximir da responsabilidade de pregar a Boa Nova? Não precisam fazer, podem fazer fila de novo, não precisam ficar brigando para responder. Mas cada um já tem a sua resposta.
E é muito provável que nós já tenhamos recebido da nossa consciência essa pergunta muitas vezes. Escuta, cidadão, o que você está fazendo com o que você aprendeu no ensinamento espírita? Aquilo que o Espiritismo depositou no seu coração, na sua mente, tu está fazendo o quê, cara? O quê? Porque é só isso que o Cristo pediu. Vão e falem. Ele não pediu, vão e convençam, vão e briguem, vão e se espalhem na rua. Tem muitas formas de fazer isso. E eu posso escolher uma que me dá prazer. Muitos encontram na evangelização da casa espírita o prazer de falar da Boa Nova para filhos de outros, que confiam neles e trazem os seus tesouros mais caros para que sejam educados por essas evangelizadoras. Por quê? Porque querem que os seus tesouros tenham uma chance de receber a Boa Nova de uma maneira mais clara do que eles, proprietários dos tesouros, tiveram. E o pessoal está aí. Só não está mais feio porque não tem mais evangelizador e daqui a pouco vai começar a faltar espaço. Mesma coisa em relação aos grupos de estudo. A melhor coisa da Boa Nova é a transformação daquilo que eu carrego de velho em mim. E só o estudo, a penetração dessa ideia na minha consciência, do raciocínio, do pensamento sobre esse ensinamento, me transformará numa pessoa diferente. Porque senão eu continuo me comportando da maneira antiga. E a maneira antiga, se estivesse confortável, não teria colocado 150 pessoas aqui para ouvir esta fala. Portanto, vocês não vão ter coragem de olhar nos meus olhos ou no olho do companheiro e dizer que vocês vieram aqui só por causa da minha beleza física. Vocês vieram aqui porque tem um ensinamento neste centro espírita, nesta escola, nessa doutrina, que é transformador. E é essa transformação que vocês querem. Ora, quem quer uma transformação está feliz com o que é? Certamente que não. Mas, afinal, o que é a Boa Nova? O Cristo já falava da Boa Nova, os apóstolos falavam da Boa Nova, os espíritas falando de Boa Nova, os padres falando de Boa Nova, os pastores. O que é essa Boa Nova? É um ensinamento transformador. Porque quem a recebeu em primeira instância vinha de um ensinamento antigo de 1500 anos, a lei mosaica, que foi oferecida ao único povo monoteísta da terra, o povo judeu. E durante 1500 anos, eles seguiram essa lei escrita por Moisés, com falhas, com acertos, com tudo que era possível. Mas havia agora a necessidade de uma transformação mais radical. E todo o cerne da Boa Nova, com toda a sua riqueza de detalhes, porque é uma quantidade absurda de leis. 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo sendo amigo e inimigo. Essa é a grande mensagem da Boa Nova. Só que o que ela traz no seu bojo é um ensinamento que exige de ti, para colocar em prática essa imensa quantidade de leis, as 2, exige transformação, modificação de sentimento, transformação do pensamento. Eu não posso mais continuar pensando como um homem antigo, como um homem velho, e querer vestir a túnica do pregador da Boa Nova. Isto é, no mínimo, incoerente, que pode chegar às raias da hipocrisia.
Porque o meu vizinho, a quem eu vou pregar a boa nova, se eu falo e no dia a dia ele percebe quem eu sou e vê que eu não sou nada daquilo, qual é o respaldo que essa mensagem tem? Nenhum. E eu preciso trazer essa transformação. Então, como a prática da boa nova é uma questão pessoal, certamente eu posso praticá-la em qualquer lugar. Eu não preciso sair pelo mundo para praticá-la. Essa é uma prática de responsabilidade que eu tenho comigo, no meu interior. Porque a transformação que a boa nova exige não é a transformação de vocês pelo que eu falo. É a minha transformação pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu faço. Essa é a grande mensagem da boa nova. Porque nós, espíritas, somos muito legais também com a gente. A gente esquece os livros velhos e passa a mão em 5 livros novos. O Pentateuco Kardeciano. Entretanto, se eu lançar mão desse conhecimento kardeciano para evangelizar o outro, ele não se tornará um conhecimento transformador. Não importa em que escala do estudo do Espiritismo eu esteja. Não importa a função que eu desempenhe na casa espírita. Se eu usar esse ensinamento para transformar o outro, eu continuo sendo o homem velho. E este homem velho vem em busca de transformação. Ele não assimilou a boa nova, nem intelectualmente, porque assimilar a boa nova intelectualmente é um negócio inteligente, isso é bom. Se eu não consigo fazê-lo ainda com toda a sinceridade, pelo menos eu vou fazendo por exercício. Então, se a mensagem, a transmissão da boa nova começa comigo, eu posso fazer isso em casa, eu não preciso viajar, não preciso largar nada do que eu tenho. Mas eu preciso ser sincero comigo. Eu estou fazendo isso ou não? Portanto, se um templo, um centro espírita, uma seita, uma religião, não cumpre a sua missão, a sua função de transformar os seus crentes em seres melhores, ela serve para quê? Se ela não faz um esforço renovador das suas raízes antigas, ela serve para quê? Para apregoar e espalhar a boa nova, uma mensagem transformadora? Se um cristão não segue as orientações do Cristo, ele serve para quê? Cristão não segue as orientações do Cristo. Para que serve esse cristão? E por que ele continua se dizendo cristão? Mas dessa a gente consegue escapar com facilidade, que eventualmente a gente pode dizer que nós somos espíritas e não cristãos. Mas eu tenho uma pergunta, jogo duro aqui, que é o seguinte: se um espírita, diante desse ensinamento do Pentateuco Kardeciano, não se transforma moralmente, se um espírita não se esforça por vencer as suas más tendências, porque o Sr. Kardec deixa isso muito claramente, reconhece-se, e tem um adjetivo qualificador aí, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz na luta contra as suas más tendências. Se nós não estamos fazendo isso, para que nós servimos? E pior, se nós sabemos disso e não fazemos isso, além de não servirmos para muita coisa, no sentido espírita, por favor, me entendam bem, por que eu sigo me dizendo espírita? Se eu não faço o mínimo atribuído pelo Cristo à nossa responsabilidade e à orientação do codificador da doutrina dos Espíritos. Diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos, para nós não violentarmos nenhuma consciência
Isso Cristo já dizia, ó, não vai no caminho dos gentios. Não entra na cidade dos samaritanos. Eles não vão querer ver vocês lá. Então não perca tempo. Vá aonde eles vão ouvir vocês. E o Sr. Kardec fala a mesma coisa. A ninguém forceis para que deixe a sua crença. Nós não temos como espíritas a tarefa de transformar católicos em espíritas. De transformar evangélicos de qualquer natureza em espíritas. Nós temos necessidade de esclarecer e facilitar a transformação em espíritas daqueles que estão buscando ser espíritas. E se eles estão buscando, acharam. A hora é agora. E segue o Sr. Kardec. Não anatematizemos eles, não xinguemos os caras ou lancemos impropérios, os que não pensem como nós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, no passado, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. Portanto, a mudança de comportamento, a mudança de linguajar, a mudança dos meus sentimentos são os maiores exemplos que eu posso dar aos outros de que o Espiritismo obrou em mim o que a Boa Nova se propõe a operar em todos os espíritos. Basta que eu tome a decisão de buscar a Boa Nova, aceitá-la e praticá-la. Paz, bem e bela, obrigado pela atenção que me dispensaram. Muito boa noite a todos.